Então ele já está gravando a partir de agora e eu vou espelhar meu quadro. Janela do aplicativo. Microsoft. Não sei se é isso. É esse daqui. Eu já não tenho mais visão daquele quadro lá anterior. Eu acho que vocês já estão aí com um quadro escrito exercício, sim? Sim. Tá? Então eu vou botar esse daqui para fazer a apresentação e a gente começa explicando por aqui. Então, exercícios. O exercício número 1 desse daqui, ele fala o seguinte: um corpo de massa de 4 kg é abandonado de uma altura de 320 metros em relação ao solo. A aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. A energia cinética ao atingir o solo em joule é igual a... Bom, esse é um dos exercícios que está lá na nossa lista do super professor, tá? É um deles. Tá? Eu vou fazer algum deles com vocês, que é para vocês exercitarem e depois vocês continuem a lista lá. Quem já fez, já melhor ainda. Quem não fez, tá tendo essa palhinha aí para poder dar uma analisada na coisa. Então, olha só. Para fazer o cálculo disso daí, a gente está vendo que se trata de energia cinética que ele está querendo. Mas ele tem a ver com a energia potencial, porque ele te dá massa, ele te dá altura e a aceleração da gravidade. Então, quando eu tenho um corpo que está a uma certa altura e ele está parado, o corpo ele é abandonado, lembra? Ele estava na mão de alguém ou estava preso com alguma coisa e a pessoa largou ele. E ele estava a 320 metros de altura em relação ao solo. Então a pessoa largou. É uma queda livre. Tá? Então, no início, ele não tinha velocidade. Se ele não tinha velocidade no início, então a energia cinética dele no início era zero. Mas ele tem uma energia potencial, que é devido à altura. Então você vai ter energia potencial mais a energia cinética ali, vai dar a energia mecânica dele a 320 metros de altura. Como a energia cinética era zero e a energia potencial vai ser 320 vezes 4 vezes 10, então você vai ter a energia potencial dele naquela altura, que é a energia mecânica, já que a energia cinética é zero. Lembra, energia mecânica, deixa eu pegar uma canetinha aqui, a gente sabe que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. No caso, a gravitacional. Tá? Se tivesse alguma coisa a ver com mola, ainda teria mais a energia potencial elástica. Tá? Mas como não tenho, tenho só em relativa à altura, então eu vou ter uma energia cinética e uma energia potencial. Então aqui ele está pensando em conservação de energia.
está pensando em conservação de energia. Por que ele está pensando nisso? Porque ele vai pegar a energia mecânica de antes e vai comparar com a energia mecânica de depois. A energia mecânica de antes vai ser a energia cinética dele, lá em cima, mais a energia potencial dele lá em cima. Tudo de antes. E isso vai ter que ser igual à energia cinética dele de depois, mais a energia potencial dele de depois. Aí você vai comparar isso, vai falar assim, bom, mas ele não tinha energia cinética lá em cima, porque ele estava preso em alguma coisa, ele foi abandonado. Então a velocidade inicial dele é zero. Se a velocidade é zero, a energia cinética dele é zero. Por quê? Porque energia cinética é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Se a velocidade era zero, a energia cinética de A, lá no ponto A, era zero. Então a energia é zero. Ele só vai ter energia potencial. E depois? A energia de depois, mecânica de depois, ele vai ter a energia cinética dele, que ele vai chegar lá no solo. É claro, ele vai chegar com a maior velocidade possível lá no solo. Então ele vai ter energia cinética, mas a energia potencial, quando ele chegar lá no solo, a altura é zero. Então a energia potencial no final é zero. Então, esse problema ele está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética. Esse é basicamente isso. Se ele quer a energia cinética, então a energia cinética vai ser igual. O que é energia potencial? É m vezes g vezes h. A massa do corpo ele diz que é 4, a aceleração da gravidade é 10 e a altura são 320. Então você consegue pegar daqui, ó, vai dar 40 vezes 320. 40 vezes 320, deixa eu pegar a calculadora. 40 vezes 320. Isso vai dar 12.800. Que está na letra A? Dúvida? Dúvida? Oi, gente? Dúvidas? Não. Tá? Lembra que é a última aula antes da prova. Não fica com a dúvida, porque senão essa dúvida vai te perseguir até depois da prova. Então, o ideal é agora tirar a dúvida e resolver logo o problema. Tá? Então, isso daqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tô apagando, mas já tá gravado, gente. Então depois vocês vão ver na gravação, tá? Aqui.
É difícil assim. Então é isso aí. Você vai ver. Por conservação de energia, a gente vai pegar que a energia mecânica do ponto A, que é lá em cima, é igual à energia mecânica do ponto B, que é lá embaixo, lá no chão. Tá? A energia mecânica lá de cima é só a energia potencial gravitacional, porque a energia cinética lá de cima é zero. E a energia mecânica lá de baixo é só a energia cinética, porque lá embaixo a energia potencial é zero. Então você tem que a energia cinética de B vai ser igual à energia potencial lá de cima, do ponto A. Então você consegue pegar aqui, vai ficar, a massa é 4 kg, a aceleração é 10, 320, isso vai dar 12.800 joules. Então a nossa resposta aqui é a letra A. Dúvidas? Então tem ele escrito lá ali, e tem ele assim já organizadinho, direitinho para vocês, para poder estudar melhor. Vou para o segundo exercício então, já que a dúvida não apareceu. O trabalho realizado por uma força constante que atua em um corpo na direção do seu movimento é calculado pelo produto entre a força e o deslocamento realizado pelo corpo sob a ação de uma força. Se a força está a favor do movimento, dizemos que o seu trabalho é motor. E se a força está em sentido contrário ao movimento, dizemos que o seu trabalho é resistente. A intensidade da força de atrito, que agindo em um corpo lançado sobre uma superfície horizontal, realiza um trabalho resistente de 120 joules. Sim, gente, força de atrito é sempre um trabalho resistente, porque ele é sempre contrário ao movimento. Se tu for para a direita, o atrito está para a esquerda. Se tu for para a esquerda, o atrito vai estar para a direita. Se você for para cima, o atrito está para baixo. Se você for para baixo, o atrito está para cima. Ele é sempre o sentido contrário ao movimento. Logo, ele é sempre negativo. Ele é sempre resistente. Tá? Então ele faz o corpo parar após percorrer uma distância em linha reta de 8 metros. Em newtons é igual a... Então ele quer saber qual é essa força de atrito, qual o valor dessa força de atrito em newtons, que fez o carro parar 8 metros depois dele ter acionado o freio. Então esse daí também é um probleminha muito tranquilo, porque ele vai usar a fórmula direto do trabalho, porque a gente já notou, já fez inclusive isso. Você tem o corpo está vindo para cá. Então, essa é a força que o motor está fazendo, empurrando o corpo para cá. Por outro lado, você tem uma força de atrito que é para cá, é no sentido contrário. O ângulo entre a força e a força de atrito, eles estão na mesma direção, só que estão em sentidos opostos. Se você fosse desenhar isso daqui, você poderia fazer assim, ó, pegar aqui desse lado, bota a força F aqui desse lado. Você tem a força F vindo para cá e a força de atrito vindo para cá. Elas têm sentidos opostos. O ângulo entre elas é de 180. Como você utiliza aquela fórmula, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre eles, vai ser cosseno de 180, que dá menos 1. Então, na verdade, você vai ter que pegar o valor da força F e subtrair da força de atrito.
Quando você faz isso, aí você vai ter o trabalho resultante disso daí. Mas ele não está querendo isso, ele está querendo só o da força de atrito. E a força de atrito está para trás. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar lá a fórmula lá. Trabalho da força de atrito vai ser igual a força de atrito vezes o deslocamento que o carro teve quando freou, vezes cosseno de 180. Cosseno de 180 dá menos 1. A distância que ele fala aqui foi 8 metros. A força de atrito é o que ele quer saber. E o trabalho, ele diz aqui, ó, foi de 120 joules. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir só nessa fórmula daqui o trabalho da força de atrito, o deslocamento e o cosseno de 180. Eu vou apagar um pouco essa baguncinha daqui. Já apaguei. Então a força de atrito é oposta ao deslocamento. Então ele vai realizar um trabalho resistente. Já estava dito lá no coisa. Se o trabalho é resistente, então o trabalho é negativo. Mas ele não botou negativo. Mas ele diz que o trabalho é resistente. E todo trabalho resistente a gente já viu que ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Então vai ficar menos 120. Então você tem que botar menos na hora que botar ele aqui. A força de atrito, que é o que você quer saber. O deslocamento, que vale 8. E o cosseno de 180, que é menos 1. E quando você faz essa conta, você vai ver que a força de atrito vai ser igual a 15 newtons, que está na letra D aqui. Dúvida? Oi, gente. Dúvidas? Tem que ver que a conta que ele está fazendo é menos 120 dividido por menos 8. Menos 120 dividido por menos 8 vai dar mais 15. Então a força de atrito é de 15 newtons. Alô? Posso seguir? Pode. Tá. Então vamos para o próximo. A próxima é um exercícios com mola. Que a gente vai ter energia potencial elástica. Trabalhar com ela um pouco também, para a gente se preparar para a prova. Então nós temos aí a figura mostra uma esfera de 250 gramas, essa bolinha daqui, em repouso, apoiada sobre uma mola ideal comprimida. Então ela está apoiada aqui e o próprio peso dela está comprimindo essa mola daí. Ao ser liberada, a mola transfere 50 joules à esfera. Tá? Então na hora ele comprime a bola, de modo que quando ele largar, ela libere essa bola, vai jogar ela para o alto com uma energia de 50 joules. Que inicia a partir do repouso, então a velocidade inicial dela é 0, e da altura indicada na figura.
um movimento vertical para cima, a partir do repouso, da altura indicada na figura, um movimento vertical para cima. Então ele vai fazer um movimento vertical para cima. Isso a gente já tinha notado. Desprezando-se a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a máxima altura que a esfera alcança em relação à altura de sua partida é... Então ele está considerando zero não lá no chão. Ele está considerando zero da onde a bola vai sair. Tá? Então essa altura dele é da bola para cima. E é o que ele quer. Ele quer a altura máxima daí que a esfera alcança em relação à altura que ele partiu. Ele quer daqui, ele não quer do chão. Se ele quisesse do chão, ele teria que dizer quanto que teve aqui, ó, de mola aqui embaixo que... Enfim, mas ele está querendo a partir da onde ele saiu. Então aí você já tem de cara a coisa sendo bem colocada. Você tem, se ele está na altura zero, então a energia potencial gravitacional dele é zero. Ele não tem energia potencial gravitacional. Ele tem energia potencial elástica porque a bola está comprimida. E ele não tem energia cinética no início, porque ele se lembra que ele fala que ele vai partir do repouso. Então ele não tem velocidade nenhuma inicial. Aí no momento que ele pega, ele solta a trava ali e a bola sobe, então a bola vai subindo, ela vai transformando a energia potencial elástica em energia potencial gravitacional. A bola vai subir, vai subir, vai subir, vai chegar no ponto mais alto, vai parar e vai voltar a descer. Tá? Ele quer saber qual é a altura máxima que a bola alcança. Tá? Então o trabalho nosso vai se calcular isso daí. Então como sistema massa-mola, você vai ter conservação de energia, tá? Ela transforma toda a energia potencial elástica em gravitacional, tá? Porque lá em cima ela para também, então ela não tem energia cinética, ela não tinha energia cinética embaixo e não tem energia cinética lá em cima. Ela embaixo não tinha energia cinética e não tinha energia gravitacional. Lá em cima, ela só vai ter a energia potencial. Não vai ter nem a cinética, nem a elástica. Só. Então ele vai estar transformando energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A gravitacional nós já sabemos, é mgh. E a potencial elástica é o que a gente está querendo saber. Ele quer saber... Ele quer saber não, ele te diz, ele fala que é 50 joules. Tá? Então você vai pegar, vai substituir aqui por 50, a massa da esfera, você tem que passá-la para quilograma, vai ficar 0,250. Tá? A aceleração da gravidade é 10, e aí você vai descobrir qual a altura que ela vai alcançar. Essa vai ser a altura máxima. Então, substituindo os valores, tendo cuidado de transformar a massa em quilogramas, que, como eu disse, então você vai ter a energia, que é 50, a massa em quilogramas e a aceleração da gravidade, que é 10. Quando você faz a conta, isso vai dar 20 metros. Então a resposta daqui é a letra C. Dúvida é essa? Oi, gente. Oi? Sim ou não? Não. Ok. Então agora a gente vai para o pro quarto exercício. O quarto exercício, ele precisa desse texto aí que ele manda para a gente.
As agências espaciais NASA, que é norte-americana, a ESA, que é europeia, desenvolve um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda espacial enviada para esse fim. A previsão é que a sonda DART, do inglês Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com o Didymon, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. Então ele conta uma historinha aí, e a partir dessas historinhas, nesse vestibular, ele fez algumas perguntas. Tá? No caso ele fez uma das perguntas, foi em física, que foi essa pergunta que ele fez. A massa da sonda DART será uma massa de 30 kg e ela deverá ter a velocidade de 6 km por segundo, imediatamente antes de atingir o Didymon. Assim, a energia cinética da sonda antes da colisão será igual a... Aí ele quer saber qual é a energia antes da colisão. Um pouquinho, tempo antes da colisão. Tá. Então, o que a gente está fazendo? Você está vendo que ele vai jogar. Então, se ele vai jogar uma coisa em movimento em cima do outro, ele já tem uma energia cinética. Tá? Então, a energia cinética da coisa vai ser a massa dela, que é 300, a velocidade, que é de 6 km por segundo, a gente teve que passar para metro por segundo, então a gente multiplicou por 10 a terceira, então ficou 6 mil metros por segundo. E dividiu por 2. Então, na hora que você vai fazer essa conta, esse resultado vai dar 5,4 vezes 10 a 9 joules. Essa é a energia cinética, a que ele toca lá. E essa resposta está aqui na letra D. Dúvida nessa, gente? Essa é a aplicação direta de fórmula. A fórmula é da energia cinética só. Não tem nada a ver com conservação. É só energia cinética, a energia tocando no asteroide para levar ele, para desviar ele de uma possível colisão com o planeta, com alguma coisa. Ele está contando uma historinha aí para fazer um desvio desse asteroide. Tá? Então ele precisa de algo que tem uma massa grande para colidir com uma velocidade grande, porque tudo vai facilitar para conseguir empurrar isso daí para longe. Posso ir para a próxima? Pode. Então vamos para a quinta. A quinta questão é essa daí. O trabalho de uma grandeza física relacionada à força e ao deslocamento por ela produzido então ele está definindo praticamente o trabalho. Tá? Ele só não diz que ele tem a ver com o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Mas ele já está te dando uma dicasinha boa do que é o trabalho. Nunca realizaram trabalho às forças constantes. Nunca realizam trabalho às forças constantes. Para não realizar trabalho,
Gente, deixa eu pegar aqui a canetinha. Para eu não realizar trabalho, eu sei que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Para eu não realizar trabalho, eu tenho aqui três considerações maravilhosas. A primeira delas é que o ângulo dele, o ângulo aqui dele, estou vendo a caneta, esse ângulo daqui, para o cosseno dar zero, o ângulo tem que ser 90, tá? Porque cosseno de 90 dá zero, ele pode ser 270, também vai dar zero, tá? Então, o cosseno desses ângulos aí, ele daria zero. Então, essa era uma das condições. A outra condição é que a força fosse nula. E a outra condição é que o deslocamento fosse nulo. Se eu tenho deslocamento nulo, eu não tenho trabalho. Se eu tenho força nula, eu também não tenho trabalho. E se o ângulo for de 90 graus, eu não tenho trabalho. Então, nesse caso, se ele está falando de alguma coisa que tem força, a força centrífuga, a força elétrica, ele está dizendo que isso daqui, aqui embaixo, que elas são forças. Se elas são forças, e elas têm um deslocamento que elas vão fazer, que ele não diz que o deslocamento dela é zero nunca, então só tem a ver com o ângulo. Então, a força que faz um ângulo de 90 graus. Aí você começa a olhar. A força centrífuga e a força elétrica. Primeiro que a força centrífuga, ela estaria jogando o corpo para fora. A força centrípeta, ela joga o corpo para dentro. E a força elétrica é Q vezes E. Vai ser o campo vezes a carga. Então, isso daí não tem problema nenhum com o negócio de 90 graus. Tá? A força-peso, ela, se o peso estiver para cá e você estiver fazendo um deslocamento para cá, ela vai estar fazendo 90 graus. Nesse caso, a força-peso seria nula. Mas eu posso estar com a força-peso para cá e eu estar trazendo o peso para baixo também. Ele vai ter então a força F, a força peso aqui, e ele não vai formar 90 graus. Então tem que ser força que realmente só possa ser 90 graus. O peso pode ser 90 graus ou não. A tração pode ter uma força de tração que faça com 90 graus ou não. A força centrípeta é uma força que é sempre 90 graus. Porque a força centrípeta, ela vai fazer um movimento circular aqui, uniforme, e a força centrípeta vai ser assim, ó, tangente a ela. E a força peso, a força centrípeta está aqui no meio. Aqui é a força tangencial e aqui é a força centrípeta. Entre as duas vão ser sempre 90 graus.
Então a força centrípeta é, mas a peso pode ser ou não. Então na letra C também não é a possibilidade. Na letra D nós temos a magnética. Isso é tranquilo, é verdade. Mas na nuclear não. Tá? A força nuclear pode ter qualquer ângulo que você pense lá. Então a gente vai ficar com essa história daqui. Vai ser a centrípeta e a magnética. A magnética ela vai fazer sempre com o vetor velocidade, ela faz sempre o ângulo de 90 graus. Ah, como que eu vou saber disso? Você vai saber porque eu estou te falando agora, porque isso daí, como eu te disse, são questões de vestibular. E o que a questão de vestibular leva em consideração? Que você está no terceiro ano, então você já viu praticamente toda a física. Então você não teria problema nenhum em dizer sobre isso. Sobre a força magnética, que só é aprendida em alguns colégios no terceiro ano. Então, dessa maneira, a gente só tem para marcar aí a letra E. A letra E é a nossa resposta mais favorável para isso. Dúvida? Então ela só tem que estar fazendo 90 graus para poder responder o que a gente está falando. Pronto, apaguei. Então a letra E é a resposta dessa. A questão 6 é uma questão do trabalho em que a intensidade do trabalho ela varia. Então, de 0 a 2 metros, ela é constante e vale 60. Mas de 2 a 6 metros, ela é constante e vale 40. Então a força já mudou. Então se a força já mudou, ela não é constante, ela está variando. Já de 6 metros a 8 metros, ela vai fazer com uma força de 20 newtons. Então a força está variando ao longo do tempo. Sempre que a força varia ao longo do tempo, ela é apresentada para a gente no ensino médio em gráfico. Então ela mostra para a gente sempre um gráfico, porque é com esse gráfico daí que a gente vai trabalhar. Porque, como a gente já viu, o trabalho vai ser numericamente igual à área de deslocamento dele. Então essa área daí é o que a gente vai calcular para descobrir qual é o trabalho que ele está realizando ali. Então se você olhar, a primeira área que eu tenho embaixo da curva, essa curva aqui que é de 60, é essa área desse retângulo. Então como que eu meço a área do retângulo? Vai ser 60 menos 0, que é 60, que é a altura, vezes a base. A base é 2 menos 0, que vai dar 2. Então vai ser 2 vezes 60. Isso vai dar 120. Tá? Essa área aí. Dúvida aí, gente? Até aí? Então, quando a gente calcular essa área, a gente vai ter o trabalho que ele realizou nos primeiros 2 metros. Primeiros 2 metros, o trabalho foi de 120.
Então, primeiro você vai pegar, calcular o trabalho. Então, aqui o trabalho vai ser 60 vezes 2 menos 0, que vai dar 2. E aí você vai ter essa área daqui. Só que eu ainda tenho essa outra força aqui de 40 e tem a outra força de 20. E aí a pergunta que não quer calar é qual vai ser a área daquele ali e qual a área do outro, para poder somar essa área toda e descobrir qual é o trabalho total. Então agora eu vou ver essa segunda área. Essa área daí que está em cor de abóbora, laranja, não sei, uma cor dessa daí. Aí, como que eu vou calcular a área disso? É a área de um retângulo também, né? Porque a altura é 40 e a base é 6 menos 2, que vai ser 4. Então, vai ser 4 por 40, então é um retângulo. Apesar de parecer um quadrado, mas é um retângulo. Então vai ser 40, 6 menos 2 vai dar 4. Então eu vou ter 40 vezes 4, isso vai dar 160. O primeiro deu 120 e esse está dando 160. Vamos ver o terceiro. O terceiro é essa área roxa. A altura dela é 20. E a base é 8 menos 6, vai dar 2. 20 menos 2 dá 40. Então aqui eu vou ter 40. Aqui eu vou ter 4. 4 vezes 40 dá 160. E aqui eu vou ter 2 vezes 60, que vai dar 120. Então esse é o trabalho que vai rolar aqui com esse desenho. Dúvida? Oi? Não. Tá. Então, sempre que tiver um gráfico assim que é força por distância, ele está querendo que você calcule o trabalho para ele, mas o trabalho é sempre a área dessa coisa daí. Então aqui eu tenho uma resistência, tem como média de consumo, não é resistência, uma residência. Uma residência tem como média de consumo de energia elétrica 300 kWh. Cada uma medida de economia desse valor, os moradores dessa residência decidiram diminuir o tempo de banho. Como uma medida de economia desse valor, os moradores dessa residência decidiram diminuir o tempo de banho de cada um de 20 minutos para 15 minutos. Isso por banho, né? Então, na verdade, se ele tomava um banho de 20 e passou a tomar um banho de 15, então ele está economizando 5 minutos de água de banho que não está sendo gasta. E de energia elétrica que não está sendo gasta também, porque ele está tomando banho em menos 5 minutos do que ele tomava antes. Sabendo que existem 3 moradores nessa casa e que cada um toma um banho por dia, o valor da energia economizada em quilowatts-hora durante um mês é de... Então ele agora quer que você calcule aí a energia. Então, energia
Foi uma das matérias que eu dei no finalzinho de uma aula e eu acho que o vídeo dela foi corrompido e eu não consegui aproveitar. Tá? Eu não consegui aproveitar. Quem estava na aula, viu a aula acontecer, mas quem não estava, não vai ter ela porque o vídeo corrompeu. Mas lembrar que potência vai ser sempre a variação da energia por unidade de tempo. Então, isso daí é o que a gente tem. Só que ele está querendo a energia. A energia economizada. Então, variação da energia vai ser igual a potência vezes ΔT. Então, nós já estamos aí da seguinte maneira. Vamos... A terminação aqui está feita. Vamos ficar fazendo ela toda, que senão eu vou acabar... Cadê você, meu filho? Aqui. Então a fórmula que a gente vai trabalhar é essa. Puxa aí, vou pegar agora a canetinha. Então é isso aí. Como eu tenho 5 minutos, cada um economiza 5 minutos, os 3 juntos vão economizar 15 minutos por dia. Tá? Só que no mês, 15 minutos vezes 30 vai dar 450 minutos. Isso daí vai ser o que o condomínio ali, da residência, vai estar economizando, que são 45 minutos de energia. 450 minutos de energia. Aí eu tenho uma hora equivale a 60 minutos. X horas vão ser igual a 450 minutos. Então você vai chegar à conclusão que a economia de vocês foi de 7,5 horas. Fazendo a conta aqui, dá 7,5 horas. Então a potência é igual a ΔE sobre ΔT, que nem a gente botou aqui. E o ΔE é igual a potência vezes ΔT, que é a segunda fórmula. E que ΔE vai ser igual a 3 vezes 7,5, porque 3 vezes 7,5. Porque 7,5 é o tempo em horas. E o 3? O 3 é porque é daqui, ó, de 300 kWh. 300 kWh é a mesma coisa que 300.000 Wh. Então, na verdade, esse 3 daqui é da potência que vale 3.
Ele fala que então a potência daqui vale 3 e o tempo é 7,5. Dúvida nesse, gente? Oi? Você tem certeza que vocês estão aí desse lado? Ainda tem alguém aí? Ou estou eu sozinho aqui? Tô aqui. Tá? Dúvida nesse daí, do 7? Não. Tá? Ele pega a potência e multiplica pelo tempo, que é 7,5. Tá? E aí ele consegue fazer o cálculo aí e mostrar que vale 22,5 kWh. A energia, 22,5 kWh. Esse 3 daqui, gente, da potência do chuveiro, ele vem daqui, ó, é 3.000 watts. Como a minha resposta aqui vai estar em quilowatts, tá, olha aqui, o valor da energia economizada é em quilowatt-hora, então ele vai ter que estar em quilo. Então, por isso, ele passou de watt para kilowatt. Kilowatt quer dizer vezes 1000. Então vai ser 3 vezes 1000 watts. 3 vezes 1000 são os 3.000 watts que está ali. Então é dessa maneira. A questão 8. Ih, caramba, já fui já botando a resposta. A questão 8 ela fala assim: José Mário é um homem que mantém sua condição física fazendo caminhadas em torno do condomínio em que reside. Em dias de chuva, ele compensa subindo a escadaria do prédio a partir do térreo até o apartamento no 10º andar. O desnível entre dois andares consecutivos é de 3 metros. José Mário pesa 800 newtons. Se fosse possível converter toda a energia potencial acumulada nessa subida em energia elétrica para acender um circuito de 10 lâmpadas de LED de 5 watts cada uma, o circuito permaneceria aceso ininterruptamente por... Então ele quer saber o tempo que ele vai ficar aceso sem apagar ele nunca. Então esse daqui é uma historinha bem parecida com a de lá de cima. Só que agora ele está associando a energia potencial gravitacional com a energia que você vai ter na eletricidade. Essa potência na eletricidade, ela é tranquila. Se você tem uma lâmpada de 5 watts, ela vai ter uma potência de 5 watts.
a energia que ela vai estar fazendo vai ser de 5 watts. Se você tivesse 2 lâmpadas, você teria 10 watts. Se tivesse 3, teriam 3 watts. Mas a gente tem 10. Então, se a gente tem 10, vai ser 10 vezes o valor, que é 5. Então, 10 vezes 5 teria 50 watts de energia. Tá? Então, você vai trabalhar com a mesma fórmula lá de cima. Potência igual variação de energia por unidade de tempo. Então, a energia é 50. A potência a energia é o que ele quer saber. A potência ele dá aqui. E o tempo ele vai dar pelo... O tempo ele vai dar justamente pelo... Acho que ele não vai nem precisar de tempo. Ele vai fazer pela energia potencial, não precisa nem de tempo. O tempo ele vai fazer no final, quando ele pegar aqui e fizer potência é igual a ΔE sobre ΔT. Aí ele vai descobrir qual é esse tempo daqui. Ele tem a potência, ele vai ter a energia, que ele vai calcular por aqui, e aí ele vai calcular o tempo. Então vamos lá. Então a energia potencial gravitacional vai ser mgh, a massa do cara, que, toma cuidado, aqui está em Newton. Newton é peso. Massa é você pegar o peso e dividir por 10. Então a massa do cara lá é de 80 quilogramas. A aceleração da gravidade é 10. E a energia acumulada, a gente vai precisar saber dessa altura. A altura são 2 andares, entre 2 andares são de 3 metros. Ele tem 10 andares, então vai ser 10 vezes 3 andares. Entendeu? 3 metros por andar, e como são 10 metros, vai ter 10 vezes 3, que vai dar 30 metros. Então é isso daqui, ó, 10 vezes 3, dá 30 metros vai ser a altura. E aí a gente consegue calcular a energia potencial gravitacional. É 24.000 joules. Esse 24.000 joules substitui aqui no EP. Aí você vai dividir por 50. Aí você vai ter como resposta 480 segundos. Só que quando você olha para a resposta, não tem nada em segundo, ela está toda ela em metro. Então eu vou transformar tudo para metro, em minuto. E aí eu vou transformar de segundo tudo para minuto. Então 1 minuto tem 60 segundos, x minutos vão ter 480 segundos. Então na hora que eu faço 480 dividido por 60, isso vai dar 8 minutos. Esse é o tempo que vai levar para eu utilizando essa energia nesse intervalo de tempo para que eu compense subindo, né, a escada, esses 10 andares aí. Dúvida? Não. Então esse tempo daí é o tempo que você vai ficar com a energia ligada e que vai compensar exatamente a subida do cara no lance de 10 andares.
Essa energia daí é o tempo que ele vai usar essa mesma energia subindo a escada. A questão 9. Um livro de 500 gramas é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com um atrito constante. O coeficiente μ é igual a 0,1. O trabalho é realizado sobre o livro pela força normal, a mesa é igual em Joule. Então, nesse caso daí, da questão número 9, essa é a coisa mais boba que tem, é aquilo que eu acabei de falar com vocês ainda há pouco. Eu falei, se você tem uma mesa, deixa eu pegar uma canetinha. Forças de atrito é, por definição, μ vezes a normal. E você vai ver que aí, no caso da força de atrito, ela é uma força, a normal é uma força que é perpendicular ao movimento. A normal, ela está para cima, e o deslocamento estaria vindo para cá, mas ele, como que está trabalhando com a normal e a força de atrito, ele estaria para trás. Então eu tenho força de atrito é igual a μ vezes a normal. Normal, mas ele está andando na horizontal. Ele está se deslocando para cá. Ele está se deslocando para cá o livro. E a força de atrito está para cá. Então, normal e um deslocamento para cá. O ângulo entre eles é de 90 graus. Cosseno de 90 dá 0. Então, isso daí é uma força, é um trabalho de uma força nula. Foi? Oi, gente. Lembra que a força de atrito é uma força que a superfície faz na outra superfície. E essa força daí, quando é a superfície que faz na outra, a gente chama de força que a superfície faz, a gente chama de força normal. É uma força que age em 90 graus com o outro corpo. Então, se é uma força que age com 90 graus com o outro corpo, então obrigatoriamente esse trabalho dali vai ser 0. Então, é por isso que eu marquei ele aí como 0. A garganta está colando.
Agora vamos fazer a número 10. A questão 10, ele fala assim: a figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola a partir do ponto A. Então aqui está o ponto A e até atingir a posição C. Então o bloco está aqui, está preso no ponto A e depois ele vai se deslocar vindo para B e depois ele vai vir para C. O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição deste, tá? Então, se ele está numa posição, ele vai ter uma força tal. Se ele tem outra posição, então ele vai ver, de acordo com a posição dele, qual é o valor da força, qual a posição, qual é o valor da força. Ele consegue fazer isso experimentalmente. Então, o trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre um bloco, como quando este se desloca de A até B, tá? Então a mola vai estar puxando esse bloco dali do ponto A até o ponto C. E essa força é variável. Se é uma força variável, é por isso que ele te dá aqui um gráfico para você ver essa força variável aqui. Então agora é só você pegar e calcular a área da curva em que ele está rolando, em que vai estar rolando o deslocamento. Se você pensar na área da curva, a área da curva vai ser, olha só, no ponto A, caramba, cadê a minha caneta? Caramba, não estou vendo a caneta. Agora eu vi. Aqui no ponto A, ela vale 20, ó. E no ponto C, ela vale 0. Ele quer o trabalho realizado pela força quando ela desloca do ponto A até o ponto B. Do A é 20, no B ele é 10. Então ele vai vir só de 20 até 10. Então qual é a área que ele está querendo? É essa área daqui, ó. Só essa área daqui, que é um trapézio. Se você calcula a área do trapézio, ali você vai saber qual é o trabalho que está rolando ali. Então, calculando a área do trapézio. A área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Se você virar a cabecinha de lado assim, ó, para olhar o gráfico melhor, você vai ver a base menor vale 4 unidades. Ela vai vir aqui, ó, do 4, do 0 aqui até o 4. Então 4 menos 0 vai dar 4. Essa é a base menor. É que ele está deitado. Caramba. Essa base menor. E aqui embaixo é a base maior. Ela vai vir do 0 aqui até o 8. E aqui nós temos a altura, que vai vir do 10 até o 20, é a altura. Então,
vamos substituir ali. Base menor. Base menor vale 4. Mais a base maior. A base maior vale 8. A altura vai ser 20 menos 10, vai ser 10. Dividido por 2. Então, essa área, rabiscando ali, não estou conseguindo. Então a área, deixa eu pegar e trocar aqui. A área do trapézio vai ser igual a 8 mais 4, 12. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 10 dá 60. 60. Ah, pera aí, que estamos tendo um probleminha aqui. Essa distância, ela tem que estar em metros. Então essa altura aqui, ela tem que ser passada para metro. 20 menos 10 vai dar 10 centímetros. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 10 a menos 2. Então essa resposta daqui vai ter que ser multiplicada aqui por 10 a menos 2. Então a área vai ser igual a 1, 2, vai ser 0,6 joules. O trabalho realizado pela força elástica. É a força elástica que está puxando ele mesmo. A própria força elástica que puxa ele. Então é mais 0,6 mesmo. É a letra A. Dúvida? Dúvidas? Qual é, gente? Não acredito. Caramba, tanta gente na sala e ninguém responde. Pelo amor de Deus, qual o problema de vocês, gente? William, entendeu? Gabriel Cerqueira, entendeu? Bender Ernesto, entendeu? Maria Luísa Matos, entendeu? Maria Eduarda Cunha, entendeu? Milene Moreira, entendeu?
Assim fica difícil, gente. Sem resposta, eu estou dando aula para ninguém. Não tem ninguém aí do outro lado. Gabriel Cerqueira, Benda Ernesto, Maria Luísa, William Marujo, Milene Moreira, Maria Eduarda. Alô? Presente. Não é presente, gente. Eu estou perguntando há um tempão se alguém entendeu. Ninguém responde nada. Eu tive que sair da página para ver quem estava na sala, para poder ver, fazer a pergunta pessoalmente. E cheguei aqui, já estou chamando o nome de vocês pela terceira vez. E agora você me diz presente. Ou seja, não estão aí assistindo aula. É uma aula que vai ajudar vocês na prova e não adianta nada. Vai ajudar quem? Porque vocês não estão aí. Ninguém está vendo o que está sendo feito. Então a resposta desse daqui é letra A, conforme mostrei ainda há pouco. Esse é o exercício 17 da minha lista. Eu pulei alguns para fazer exatamente esse daí. Porque nosso tempo está curto. E aqui a figura abaixo, que é essa figura daí de uma montanha russa, ilustra fora de escala. Então, não, porque se você olhar, aqui, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1,6, tá? Ou seja, está fora de escala mesmo. Se daqui para cá é 1,6, como que daqui para cá é 2,7? Tá? Então ele está completamente fora de escala. Mas o cara já está avisando, o que vale é o que está escrito, não o que você acha que está vendo. Tá? O trecho de um brinquedo de parque de diversão consiste numa caixa onde duas pessoas entram e o conjunto desloca-se passando pelo ponto A, B, C e D até atingir a mola no final do trajeto. Ao atingir e deformar a mola, o conjunto entra momentaneamente em repouso e depois inverte o sentido do seu movimento, retornando ao ponto de partida. Então ela vai comprimir, depois vai voltar, vai vir aqui, ó, até aqui. Então essa é a historinha nossa. No exato instante em que o conjunto, duas pessoas mais a caixa, passa pelo ponto A, aqui no ponto A, sua velocidade é igual a VA, que é igual a 10 metros por segundo. Considerando que o conjunto possui massa igual a 200 quilos, qual é a deformação que a mola ideal de constante elástica de 1.100 newtons-metro sofre quando o sistema atinge momentaneamente o repouso? Despreze qualquer forma de atrito.
Ou seja, se não tem atrito, ele tem conservação de energia. Se ele tem conservação de energia, qual é a energia que ele conserva? É a cinética? Não. É a potencial? Não. Qual a energia que se conserva? É a energia mecânica. Sempre conservação é da energia mecânica. Tá? Ah, mas conservando a energia mecânica não pode conservar a energia cinética? Não. Ele pode até ser que apareça que ele está conservando uma delas, mas a energia que tem que ser vista é a energia mecânica. A energia mecânica é quem vai se transformar da energia mecânica inicial em energia mecânica final. Então, para esse tipo de problema, gente, é extremamente necessário que você conheça pelo menos um dos pontos aonde o carrinho passa, em que você saiba a altura e saiba a velocidade ao mesmo tempo. Se você não souber a altura e a velocidade dele num ponto, você não faz mais nada do teu problema. Eu te pergunto, você sabe qual é a altura de B? Sabe, é 0. Ele não disse nada, ele está lá no chão, ele é 0. Mas tu sabe a velocidade que ele passa em B? Não, eu não posso fazer cálculo nenhum usando ali por B. No C, eu sei a altura dele, mas eu não sei com que velocidade ele passa no ponto C. Eu não tenho como calcular nada ali, por enquanto. Na letra D, eu sei a altura, mas também não sei a velocidade dele no ponto D. Também não tem como calcular. Então você vai ver que só tem um lugar em que eu consigo determinar a energia mecânica, que é o ponto A. O ponto A, eu sei a velocidade que ele me diz, que é 10 metros por segundo, e sei a aceleração da gravidade e sei a altura do corpo no ponto A. Então eu consigo calcular a energia potencial. Então, sei a energia potencial e sei a energia cinética do ponto A. Somando a energia potencial com a energia cinética, eu vou ter a energia mecânica. Então a energia mecânica de A vai ter que ser igual à energia mecânica de B, que vai ser igual à energia mecânica de C, que vai ser igual à energia mecânica de D. Por quê? Porque o sistema é conservativo, ele não tem atrito. Se não tem atrito, é conservativo. Então é por aí que eu vou começar. Vou calcular a energia cinética de a energia potencial de A e vou ver qual é a energia mecânica do ponto A. Que aí a energia mecânica de A vai ser igual de B, de C e de D. Tá? Então vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vou pegar minha canetinha aqui. Então vou começar aqui calculando primeiro a energia potencial do ponto A. A massa do conjunto ele diz que vale 200. A aceleração da gravidade é 10. Está aqui, dito aqui, mas não precisava dizer, porque para a gente sempre G é 10 metros por segundo ao quadrado, a menos que eu fale ao contrário. Eu falo, vale tanto, aí pronto. Aí não vale mais 10. E a altura do carrinho é de 1 metro. Então a energia potencial do ponto A é de 2000 Joule. 2000 Joule. Agora eu vou calcular a energia cinética do ponto A. A energia cinética do ponto A vai ser igual a 1 meio de M é 200,
vezes a velocidade com que ele está lá, que é 10, ao quadrado. A energia cinética do ponto A vai ser igual ao meio. Não, eu vou fazer logo essa conta. Então, 200 dividido por 2 vai dar 100. E 10 ao quadrado também é 100. Então, ele vai ser 1, 2, 3, 4. Vai ser 1 vezes 10 a 4 joules. Então, eu tenho a energia cinética do ponto A e tenho a energia potencial do ponto A. Então, eu tenho a energia mecânica do ponto A, que vai ser igual, aqui é 10.000 e aqui são 2.000. Então, 10.000 mais 2.000 são 12.000. Bom, e agora? Agora, se eu sei a energia mecânica de A, eu sei a energia mecânica de B, eu sei a energia mecânica de C e eu sei a energia mecânica de D. Por quê? Porque o sistema é conservativo. A energia mecânica de um é igual à energia mecânica de todos os outros. Então, posso escrever aqui, para não me perder, que a energia mecânica de A é igual à energia mecânica de B, que é igual à energia mecânica de C, que é igual à energia mecânica de D, que é igual a 12.000 joules. Ele quer saber a deformação que ele vai fazer na mola, tá? Quando ele chegar lá, e aí ele dá aquela parada, porque ele vai comprimir a mola, aí ele para e depois a mola joga ele de volta. Ele quer, naquele momento onde ele para, qual é o valor da energia. Ele quer saber qual o valor da energia, não, qual o valor da deformação. Então, essa energia mecânica, ela vai acabar se transformando em energia potencial elástica lá. Então, vamos fazer esse cálculo daí, da deformação que ela vai ter lá. Não sei nem qual é o... Então, o que eu faria aqui?
eu iria pegar a energia mecânica que ele vai chegar lá e calcular. Ela vai chegar com a energia de 12.000 e essa energia mecânica ela vai se transformar em energia potencial gravitacional, energia potencial gravitacional, energia elástica e energia cinética. Poderia essas energias daqui que seriam a energia que ele vai chegar lá, mas é a energia que ele vai passar pelo ponto D. A energia cinética vai ser zero, porque a velocidade dele é no momento que ele para o carrinho, a aceleração, a velocidade dele é zero. A energia potencial gravitacional vai ser a do D, porque ele está na mesma altura lá. Então vai ser, deixa eu botando aqui, vai ser 12.000. Cadê a porcaria da ponta da caneta? Tá aí. Então vão ser 12.000. Energia potencial vai ser M vezes G vezes H. Tudo do ponto D ali. E a energia elástica, que vai ser 1/2 de Kx ao quadrado. Então vou ter 1.200, 12.000, a massa é 200, a aceleração da gravidade é 10, a altura é de 1,6 mais 1/2, o K vale 1.100 vezes x ao quadrado. Então eu tenho aqui 12.000 menos, então vai ficar 2.000 vezes 1,6, dá 3,2, 3.200. Deixa eu confirmar esse cálculo aqui. 2.000 vezes 1,6, 3.200, certinho. Eu já passei para o outro lado da igualdade, por isso ele ficou negativo. Isso vai ser igual 1.100 dividido por 2 vai dar 550 x ao quadrado. Então vou ficar com 12.000 menos 3.200. Isso vai dar 8.800. Dividido por 550. Isso vai ser igual a x ao quadrado. Então, eu tenho aqui x vai ser igual a raiz quadrada de 16. X é igual a 4 metros.
Então a resposta disso daí é letra B. Deixa eu confirmar aqui. É o número 17. Dá 4 metros. Entenderam esse daqui, gente? Oi? Sim. Entendeu que eu tenho? Para descobrir qualquer coisa daqui, eu preciso primeiro saber qual é a energia mecânica de um dos pontos. Um dos 1000 pontos que ele te der, um pelo menos vai ter que te dar a velocidade e vai ter que dar a altura. Que aí você tem como calcular a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Se você tem a potencial gravitacional e tem a cinética, você tem como calcular a energia mecânica desse ponto. Se sabe a energia mecânica desse ponto, tu sabe de todos os pontos. Porque, como ele disse, o sistema está sem atrito. Então, se o sistema está sem atrito, ou desconsidere todo atrito que tiver, não sei o que lá, ó, despreze qualquer forma de atrito. Logo aqui, ó, está falando, logo no final. E despreze qualquer forma de atrito. Termina logo aqui, ó, a palavra atrito. Então, se você desprezou atrito, é porque a energia de antes vai ser igual a de depois, ela se conserva. Então, quando essa caixa com os dois garotos chegar aqui no ponto D, ela vai passar por aqui, ela vai ter uma velocidade, tá? Que eu não sei qual é, mas que a gente teve que calcular. E eu tenho a energia potencial porque ele começou numa altura e ele termina numa altura diferente. Então tive que pegar, descontar tudo que teve do D, porque eu tive que calcular a energia potencial de D ali, para descontar ali do que eu queria. E a energia cinética do ponto D é o que vai fazer com que ele chegue até lá no final. Tá? Então eu botei a energia potencial, a energia elástica e a energia cinética. Só que quando ele chega com a energia cinética lá na mola, ele vai empurrar a mola até a mola parar. Quando a mola para, a energia cinética dele é zero. Então, se a energia dele é zero, a energia potencial ali vai existir e a energia elástica também. Então, nesse caso, eu peguei a energia potencial e calculei dali e calculei o valor da energia elástica. Por que que eu não procurei saber da energia cinética? Porque a mola parou. Ele que é o que ele fala aqui. Qual é a deformação da mola ideal de constante elástica, tal que sofre quando o sistema atinge momentaneamente o repouso? Então, se naquele momento ela estava no repouso, a energia cinética naquele momento é zero. Então aí eu consegui calcular tudinho e chego à conclusão lá que a mola vai sofrer uma deformação de 4 metros. Dúvida? Foi dito já que não, mas só para... Bom, gente, são 8h58. Da próxima, faltam 2 minutos, não vai dar tempo de fazer mais nada. Então aí é o nosso trabalho que eu coloquei lá para vocês. Eu coloquei 20, dos 20, eu fiz aqui uma pancada. Porque eu acho que até o 10...
Então, eu fiz aqui, ó, 1 e 2, fiz a 3 e a 4, fiz a 5 e a 6, fiz a 7 e a 8, fiz a 9 e a 10, fiz a 17, então eu fiz 11 questões, das 20 que eu botei lá. Então agora vocês façam o restante, já tem a resposta dessas daí, já pode facilitar, já facilita a tua vida lá. Então faltam fazer 9. Essas 9, como eu disse no início, estou dizendo agora, esse trabalho do Super Pro não é o trabalho bimestral. O trabalho bimestral é a aula que você vai botar para mim. A aula, um experimento de explicar alguma parte daquele conteúdo, tá? Esse é o trabalho de vocês. O trabalho que eu botei do Super Pro é para aquele aluno que acha que pode ser que eu, no final eu fique precisando de 1, 2 pontos, aí o Lisboa vai me dar esse 1, 2 pontos. Porque se você fizer o teu trabalho direitinho até a data marcada, porque depois da data marcada, a Lisboa não conseguir mandar, não sei o que lá, já era, já perdeu. É até sexta-feira, que é a hora marcada. Sexta-feira, meia-noite, ele vai sair do sistema, vocês não vão ver mais ele e acabou. Então você só tem que fazer 9 exercícios, porque eu já fiz 11 deles, para vocês mostrarem para mim. E isso daí vai valer um arredondamento de 1 a 2 pontos que você possa precisar no final do ano. Se você não precisar, é claro que eu não vou fazer arredondamento nenhum, eu vou botar mais 2 pontos para quem não está precisando de nada. Esse é uma ajuda para quem está precisando, é o Lisboa dando a mão para quem ainda está querendo alguma coisa. Tá? Então, eu estou lá tentando ajudá-los. Ok? Então eu vou terminar aqui. Eu tenho outra aula agora com o pessoal do segundo ano. Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau.